fui desafiada a fazer 2 porta-vasos de mais ou menos 1 metro de altura. Depois de 3 dias pensando em como fazer, me lembrei dessas pranchas aí de isopor que minha amiga Pabline tinha trazido para mim. E então surgiu a ideia: 4 pranchas de isopor e 2 cuias de número 21, eu vou fazer a base do meu vaso. Cortei ali a prancha porque dava mais de 1 metro, cortei a beiradinha dela, ou uma ponta delas, né? E agora vou preparar a massa, porque esse vaso será feito com um tecido, na verdade a manta de bidim. Mas que se você quiser fazer e não tiver a manta de bidim, gente, porque tem um monte aqui que eu ganhei que não tem outra utilidade para mim no momento, então por enquanto vamos fazendo vaso. Aí misturei aí 2 medidas de cimento e uma de areia. As vasilhas de sorvete, coloquei 2 de cimento e uma de areia. A areia é para dar mais força à nossa massa, porque só cimento eu acho que a força é menor. Então, na vasilha separada, diluí um pouco de plastificante para cimento, mais ou menos de meia tampa do plastificante eu coloquei, adicionei na massa mais água até ficar assim um mingauzinho grosso. Agora vamos preparar aí o isopor. Vou apoiar a cuia em cima e com 3 palitinhos de madeira, aproveitando o próprio furo da cuia, um palitinho de madeira com ponta, vou firmando ela aí para ela não se mover na hora que eu pôr o tecido. Afinar a ponta de baixo aí com a faca mesmo, para encaixar na outra cuia, porque tem que ficar bem firme para aguentar o peso do cimento depois, né? Então, vamos começar colocando a sacolinha aí de baixo, adicionando um pouco dessa massa dentro da cuia de baixo para fazer peso, né? Que aí será o fundo do meu suporte. Colocamos aí a massa. Essa massa pode ser um pouco mais durinha. Se quiser, faz ela durinha e depois adiciona água para colocar o tecido. Ou no meu caso, a manta de bidim. Aí estou arredondando os cantos da placa de isopor para não ficar marcado no tecido a hora que eu envolver ela com tecido e massa. Ficar meio arredondado. Medir aí o pedaço de tecido para ver se vai dar. Não precisa ser tamanho exato, vou molhar no balde d'água aí, torcer bem para retirar o máximo que eu conseguir da água e vamos começar a passar aí a massa de cimento. Pode passar com a mão, gente, pode passar com o pincel. O segundo eu estendi a manta no chão e fui passando com o pincel. Eu achei mais fácil, mas aí o segundo eu já não gravei. Depois de feito isso, vamos simplesmente envolver aí, embrulhar a nossa gambiarra de isopor e uma cuia em cima, uma cuia embaixo. Acertamos direitinho. Ele ficou meio torto, eu estava preocupada porque estava torto, então quem me encomendou chegou aqui e viu, falou: Sandra, era assim mesmo que eu queria. Muito melhor do que se ficasse retinho. Falei: vixe, então estamos no caminho certo. Simbora com a tortura, continuamos assim. Já não vou mais quebrar a cabeça para deixar ele retinho. Nesse momento, se sobrou massa na vasilha, passamos a massa por cima. E no dia seguinte ele estará desse jeito, já sequinho. Vou recortar aí a parte que eu dobrei do tecido para dentro da cuia, porque tem que dobrar um pouco para ela segurar, né? Senão fica caindo. Essa parte vou recortar porque eu vou tirar essa cuia daí de dentro. Ela não vai ficar aí, por isso que eu vou tirar esse pedaço de tecido. Retirei a cuia e assim ficou o trabalho. Tá vendo? Já tá sequinho e agora vamos para a segunda demão de massa. Gente, os vasos, porta-vasos, seja o que for que você for fazer de tecido e cimento, o que importa, a durabilidade, a firmeza e tudo, é a quantidade de capas de massa que a gente passa. No caso, esse em total será 3. 3 vezes eu vou passar a massa aí. Nesse caso, eu coloquei aí uma vasilha de sorvete, né, de cimento, menos de meia tampa do plastificante para cimento, com um pouco d'água, fui adicionando até virar um mingau grosso.
mexe bastante para incorporar bem o plastificante para cimento. Parece que eu exagerei um pouco na água, aí tem que colocar mais cimento. O cimento peneirado, como vocês estão vendo, e não tem segredo. A massa fica muito forte. O plastificante ajuda a ficar uma massa melhor e secar mais rápido. Aí vou dar mais uma demão aí na parte de dentro, com a massa mais mole. Porque aqui eu não posso pôr muita massa, gente, porque senão depois não entra a cuia com a planta. Utilizei a massa mais mole só para passar por dentro. Agora mais cimento para ela endurecer um pouco mais, que por fora eu quero ela mais durinha. Para fazer uma capa um pouquinho mais grossa, né? Que se for muito fina ela fica descendo. Então vamos lá, mais cimento, engrossamos a massa. Vamos molhar a nossa peça, que tem... Quando vamos juntar cimento com cimento tem que ser úmido, tem que molhar a peça anterior, que já tá seca. E você pode colocar com espátula, com a mão mesmo, com pincel, aí vai a critério de você, o jeito que você achar mais fácil. Nesse caso eu estou utilizando a espátula, mas o segundo eu já passei foi com a mão. Isso aí vamos fazer em todo o vaso na parte de fora. Já no dia seguinte, vamos para a terceira e última demão de massa. Molhamos novamente toda a peça. Aí eu já tô passando com o pincel. Passo uma demão. Essa tem que ser um pouquinho mais generosa, gente, para fazer os riscos com a vassoura, que vocês já vão ver em seguida. Depois de passar a massa, eu vou pegar uma vassoura velha, dessas duras, e ir riscando a madeira. Faz uns redondinhos aí, como se fosse um nó, e vai passando a madeira e os riscos vão surgindo. Somente isso. E esperamos secar mais uma vez. Tá ficando legal, não tá? Me diz aí, o que você tá achando? Já no outro dia, vamos dar uma leve lixada com a lixa grossa mesmo, gente. Só porque a vassoura levanta umas bolinhas de massa. A gente lixa, passa a vassoura para tirar o pozinho que ficou. E tenho aqui tinta para piso branca com pigmento preto, aquele corante xadrez. Misturei ela ralinha com um pouco d'água e vamos pintar ele todo de preto. E em cima do preto vamos fazer a mágica acontecer. Pensa na terapia, gente, que é mexer com isso. Agora eu tenho a tinta para piso com pigmento marrom. Nessa parte eu vou passando a tinta e em seguida um trapo umedecido vou passando para tirar o excesso. Cada camada de tinta eu vou passando o trapo que retira o excesso e vai integrando uma cor com a outra, para não ficar marcado. Em cima do preto a gente passa o marrom. Olha lá, vamos com o trapo agora. Depois do marrom, vamos vir com a cor laranja. E dessa vez é só o pigmento mesmo, laranja, o corante xadrez. Olha lá, leves. É bem pouquinho, viu, gente? Pouquinho de tudo. Bem pouquinha tinta, não é pintar, é só dar umas manchadas. E novamente o trapo. E por último, o pigmento ocre. Nesse caso também não foi a tinta, foi só o corante xadrez ocre. Da mesma forma, pinceladas, passa o trapo por cima e assim vai integrando todas as cores e quase que se tornando uma só. É muito gostoso, gente, mexer com isso. Eu amo, sou apaixonada. Depois disso, vamos esperar secar. Entre as pinturas, gente, eu não esperei secar. Entre o preto, o laranja e o ocre, eu não esperei secar. Mas aí, terminando isso, agora sim tá sequinho. E vamos para resina acrílica à base de água, que é o que vai proteger nossa pintura e dá um leve brilho. Não é muito brilho não, mas dá um leve brilho na nossa peça. No começo ela fica assim esbranquiçada enquanto está molhada, mas quando seca você já vai ver o resultado. E agora chegou a vez de colocar a nossa plantinha. E a maravilhosa escolhida foi essa aqui.
o tapete persa. Gente, olha que poder que ficou. Pena que não tem flor, né? Que poder que ficou nesse suporte para vaso. Então eu decidi esperar um pouquinho mais para vocês verem o resultado dos 2 vasos. Vamos lá? Esse aí, pessoinhas, é o resultado. Ficou ou não ficou lindo? Vamos lá mais de pertinho. E nesse aqui eu coloquei uma gibiflora a limão rosado com carânculas. E esse, como vocês já viram, o tapete persa. Bem, eu espero que quem me fez a encomenda goste, porque eu simplesmente adorei. Pessoinhas, Sandra Brito fica por aqui. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.